Mais um vídeo. Ih, caralho. Ih, foi mal. Não, fiz errado dessa vez. Agora já era, agora virou mote. Já foi. Estamos aqui com ele, Diego Pérez, que trabalha aqui na Aquário Monster Shop, é o aquapaisagista, o cara especializado em aquários plantados. Diego, que participa de vários campeonatos pelo mundo inteiro. Tô igual aquele Bruce do UFC. Inside 4, 3, 2, 1. Diegão, luzes apagadas, porque hoje é dia de falar sobre aquários plantados. E o foco são somente 3 aquários plantados, ó. Um aceso lá, outro aqui e outro aqui. Aqui. Para falar sobre essa ideia aqui de tipo uma floresta que dá esse tipo de hardscape. Aqui parece que é uma floresta diferente. Na verdade é um estilo de layout. Um estilo de layout um estilo de hardscape bem diferente, com essas entradas aqui, aquele ali que é um pouquinho mais plano. Olha, todos eles dão essa noção de uma mini floresta submersa, né? Sim. Aqui nos aquários. Claro que eu tinha que convidar você para falar sobre essa ideia, né? Como é que funciona e como é que aplica. Aqui nós vemos 3 possibilidades bem diferentes umas das outras, né? São 3 só que bem parecidas de alguma forma. Mas ao mesmo tempo com conceitos e aplicações diferentes. Sim, vamos lá. Vamos começar por esse daqui, que na minha opinião é o mais bonito. Não sei quem foi que montou, não sei se foi você, se foi o Kleber. Esse daqui na verdade foi um conjunto meu e do Kleber. Tá. Então menos mal, né? Fica equilibrado. Vamos lá. O que nós temos aqui? O aquário é um aquário de 60 por 40 por 35. Aquela medida padrão, né? Cara, é uma medida muito boa para aquapaisagismo, porque você já tem um formato retangular, que é ideal quando você pensa em um aquário plantado ou de aquapaisagismo, que foge um pouquinho do cubo, né? Que você acaba não tendo um modelo de imagem ideal. Sim. E ao mesmo tempo ele também tem uma boa profundidade, né? Que é esse 40. Sim. Onde você consegue trabalhar com perspectiva, consegue trabalhar com camadas, então você tem uma profundidade maior para você lidar com o seu aquário. E 35, que é um aquário já não tão alto, você ainda consegue ter uma economia, por assim dizer, com questão de luminária, embora a gente não tenha. Sim, é porque aqui, inclusive, vocês estão utilizando em todos os 3, né? A WRGB2, né? 2 Pro, sim. Que é um lançamento mais recente, né? Da Quiheros. É com uma luminária excelente. Vamos lá, Diego, apresenta esse hardscape aí pra gente. Cara, né, que tem muita coisa pra comentar sobre ele aí. Esse aquário, na verdade, é o portal do Druida. É um aquário feito a 4 mãos, minhas e do Kleber. E a ideia desse aquário, na verdade, foi justamente ter esse arco de troncos, parecendo realmente um portal. Sim. Que é justamente o que difere ele das outras montagens de floresta. Porque você não tem uma visão limpa total do seu aquário. Você tem uma visão de profundidade através do arco. Então, logicamente, os componentes de maior tamanho do aquário, de maior imponência, são esses troncos frontais. Ou seja, também para criar profundidade. Então você trabalha com peças de maior porte na frente do aquário, diminuindo gradativamente até o fundo, para você criar elementos que pareçam que estão à distância. E é assim que você vai criando essa perspectiva, essa profundidade, tá? Cara, muito maneiro. E aqui, de troncos que são raízes retorcidas, que vocês quebraram? Na verdade, são várias peças que a gente foi unindo para criar esse tipo de layout. Então, por exemplo, esse daqui é uma, já é seguido por uma segunda que faz esse retorcido, uma terceira. Aqui mesmo são mais de 4 raízes juntas. Legal, temos alguns pedacinhos aqui simulando as raízes dessa árvore principal. Ali no fundo, então, temos outras várias. Inclusive, na maior parte dos aquários de aquapaisagismo, o jeito correto de você visualizá-lo não é de maneira frontal, nem de maneira vista como se você de pé. É visto levemente agachado, porque é onde como você... Como se fosse isso daqui, mais ou menos. Realmente, isso. Porque é como você realmente vê essa perspectiva. Você tem uma maior profundidade na hora da sua visualização. Exatamente desse jeito aqui que vocês estão vendo, a forma mais correta de você visualizar, né, um aquário de aquapaisagismo. Diegão, essas rochas que vocês estão utilizando são as famosas Serial. As queridinhas. Cara, é uma rocha muito bacana, porque ela tem um aspecto bem natural. Ela também, querendo ou não, ela ajuda a subir um pouco o KH da sua água. Então ela libera carbonatos, né, na água. Isso. Tem muita gente, na verdade, até que se preocupa em utilizar elas com aquário plantado, porque, querendo ou não, como elas sobem bastante o pH, mas se você tem um aquário plantado com CO2, o CO2 mesmo ele ajuda ele vai equilibrar a baixar esse pH. Então, durante o fotoperíodo, o seu pH vai estar mais acídico.
Entendi. Ah, mas não é um problema ele alcalinizar quando o CO2 desligar? Não. Na verdade, flutuações de pH são relativamente comuns na natureza, então não tem problema nenhum. No aquário plantado é mais comum ainda, inclusive, né? Sim, com certeza. Durante o dia ter um pH e à noite ter outro pH, justamente por conta dessa questão Do CO2. fotoperíodo e da injeção de CO2 nas Exato. plantas. Das plantas não, na água, né? Falando em plantas, o que nós temos de plantas aqui nesse aquário? Cara, esse aquário ele é relativamente simples, tem uma seleção de plantas minimalista. Sim. Então nós temos alguns musgos como o Java e o Nambei. Mostra aí qual é o Java, qual é o Nambei, que eu vou lá. me confundir. Cara, o Java, ele tem esse aspecto mais bagunçado, com essas pontinhas. Enquanto o Nambei, ele é bem mais denso. Ele parece um pouco aquele formato de arvorezinha, Sim, que sim. nem o Christmas, que nem o Spike. Eles têm algumas diferenças entre si, mas enfim, não vamos abordar isso agora. Aham. Aqui na frente a gente tem algumas Marsileias angustifolia, que são a família Marsileia, ela tem algumas outras variedades, é uma das mais diminutas, tá? Temos algumas bucefalandras aqui na frente, que são parecidas com anúbias, tanto em questão de exigências, como em questão de formato. A questão é que a folha dela é mais comprida do que a anúbia, né? Que é mais arredondada. Essa aqui também é uma bucefalandra? Também. Tudo a mesma família, são bucefalandras sintang. Bacana. Aqui em cima a gente tem Hemianthus calitricoides cuba, que na verdade é uma planta de carpete. Carpete. Porém, a gente Bacana. utilizou ela para dar essa sensação da folhagem na nossa árvorezinha, Cara, no nosso que tronco. legal. Eu nunca tinha visto a planta E- carpete assim. Nós temos ela imersa também nesse aquário. Que legal. Temos também uma tilândia, Olha que é aí. um charmezinho. Que bacana, irmão. Então, é diferente pra caramba. Difícil de você ver. Assim, não é comum em aquários plantados. Na verdade, em aqui. aquários de competição, Sim. é uma planta que muita pessoal usa para fazer... Bem explorada, né? Exatamente. Usa para fazer aquela... como se fossem vinhas caindo sobre as rochas. Sim, sim. Então, como é uma planta tranquila e ela não necessariamente precisa estar no substrato fértil, já que sua raiz é bem fininha, mais para aderência do que realmente para puxar nutrientes, ela é possível de utilizar assim também. Pô, ficou maravilhoso. Lembrando que aqui, para a gente fazer esse tipo de efeito, a gente aproveitou aquela lã que vem do próprio vasinho da chácara Takeyoshi. Quando você adquire o potinho, ela vem numa lãzinha que enrola um pouquinho de substrato. Então você Entendi. remove aquele excesso de substrato e usa a lãzinha para fixar. Que aí ela espalha bem melhor do que se você só colasse ela no tronco. Então Entendi. já fica uma dica aí. Cara, maravilhoso. A ideia foi perfeita mesmo, cara. Parabéns. E ao fundo a gente tem um pouquinho mais de musgo, mais algumas, tanto da Calitricoides cuba, como também algumas calitriches. Sim, aí que dá pra ver mais pela lateral, né? do Ou aquário. calitric, né? Se você for Olha aí. pensar bem ao latim. Aqui dá pra ver melhor pela lateral do Aqui aquário. no fundo a gente está começando a fazer a inserção de algumas rotalas, que inclusive não estão no seu pico Esplendor. de esplendor, porque além de terem sido podadas, a gente passou aí por um períodozinho que a gente estava recarregando esse CO2 e atrasou. Entendi. Então elas deram uma leve sentida, mas em breve elas estão de volta aí no seu esplendor. Maravilha. Inclusive, eu tô aqui mostrando agora a camada de substrato. Qual substrato vocês estão utilizando aqui nesse aquário? Cara, na verdade em todas as nossas montagens, por enquanto a gente está utilizando o Pocket System, que é um substrato da Pocket River. Então ele é composto pelo Pocket Base, que é essas pedrinhas ao fundo, que servem não só para elevação do substrato, já que é um substrato mais barato do que o solo em si, como ele também ajuda em aerar o seu substrato. Bacana. Ele cria bolsões de ar para suas raízes, ele ajuda nessa aeração do substrato, que é que legal. importantíssima para as plantas. Que bacana. Não pode ser um substrato totalmente compactado. Aham. Interessante saber disso, cara. Interessante. E aqui é o cosmético, né? Isso, aqui já também, da Pocket River, é a Silver Sand, que é uma areia bem branquinha, bem legal. Ela tem até mesmo, quando recém-adicionada, um tom levemente prateado. Eu, particularmente, quando ela é recém-adicionada, eu nem gosto tanto. Eu gosto desse aspecto um pouquinho mais velho dela no aquário, Entendi. que ela pega uma coloração bem natural. E dá uma naturalidade bem maior pro Exatamente. aquário. Aqui no cantinho nós temos o difusor de CO2. E aqui no momento ainda não parou de injetar o CO2, mas já vai parar. Geralmente, na verdade, você sempre vai ter a injeção do gás ocorrendo 1 hora antes de ligar a luminária e desligando 1 hora... 1 hora antes e desligando também 1 hora antes da luminária. Ah, tá. Porém, eu deixei ele ligado justamente para a gente poder estar visualizando ele no vídeo. Oh, bacana, bacana. Aqui nós temos um coletor de superfície, né, um skimmer de superfície. Um skimmerzinho de superfície. E o canister, que é um canister da Ropar. É a linha nova da Ropar, inclusive, Bacana. que
ela starta sozinha, você não tem que bombear. Ah, legal, show de bola. Agora, para encerrar esse aquáriozinho aqui, falando da fauna dele, né? Aqui nós temos um betinha lindo. Cara, a gente tem o beta justamente para mostrar pro pessoal que o beta, ele não é aquela coisa que todo mundo imagina que é, puta, em aquarinho pequeno, não pode ficar com outros peixes. Pelo contrário, ele não pode ficar entre a própria espécie, mas com outros animais, muitas vezes ele se dá super bem. E, complementando a fauna, a gente tem também os barbos pentazona, que é um barbos extremamente legal, não é um barbos muito comum de você ver em loja, não é um barbos ainda totalmente difundido no hobby do aquarismo, mas ele se destaca não só pela coloração, que você consegue, não sei se está dando para ver no vídeo, mas ele tem umas nuances de esverdeado nas barras. Sim. Mas o legal dele é o comportamento. Vocês podem ver que é um barbos bem mais calmo. Ele está bem mais à vontade no aquário do que o barbos sumatra, por exemplo, que são bem mais agitados, geralmente tendem a incomodar os outros peixes. Então é uma opção de fauna bem legal para você ter, inclusive, em comunitários, sem estressar seus outros animais. Pô, que bacana, cara. E é importante falar também, lembrar pra galera que vocês têm os peixes aqui dentro dos aquários, né? Por mais que sejam aquários de exposição, principalmente esses daqui, eles estão à venda também, né? Sim, estão à venda. Na verdade, eu tenho um estoque bem grande deles na bateria. Legal. Mas, lógico, se por alguma razão acabar os meus da bateria, infelizmente eu vendo os meus do aquário. Envia para todo o Brasil? Sim, com certeza. Perfeito. E agora vamos partir pro próximo? Vamos lá, vamos lá. Mais um. Aqui nós temos uma outra floresta, né? Só que com um formato bem diferente da outra, daquela ali ao lado. Esse daqui, ele ainda trabalha a perspectiva, porém você vê um layout bem mais, entre aspas, plano. Mas qual que é o diferencial comparado ao outro? Nós temos duas áreas no aquário. A gente tem uma área do solo dele, assim como uma área suspensa. Inclusive, nesse daqui a gente criou uma caverninha por baixo do substrato. E temos substratos literalmente suspensos por cima dessa caverna. A caverna, ela não é só um buraco, ela realmente entra a fundo. E a gente utilizou algumas espumas para criar essa suspensão do substrato. Cara, que maneiro. Então, deu trampo para fazer isso aqui, meu irmão. Olha, deu um pouquinho de trampo. Eu acho que a gente tem, inclusive, no nosso YouTube um time-lapse da montagem dele. Então dá para, caramba, que legal, quem quiser dar uma checada lá. Inclusive o canal do YouTube da Aquário Monster Shop vai estar aqui na descrição do vídeo também. Pra galera aproveitar lá. Tem vídeo de montagem de praticamente todos os aquários daqui, né? Sim, geralmente todos os aquários a gente faz um time-lapsezinho da montagem. Show. Fala um pouquinho sobre eles também. Perfeito. Vamos lá. Aqui nós temos as mesmas medidas do lado, parece um pouco menor. Ele é um pouquinho menor, na verdade. O outro, ele tem seus 40 de largura, enquanto esse tem 30. Ele também é 5 centímetros mais baixo. Então ele tem 60 por 30 por 30. Show. Então também é um aquário bem bacana para você ter de tamanho. É um aquário que te possibilita fazer montagens bem legais, como dá para ver no vídeo. Mas por ele ser mais, não ser tão largo, você querendo ou não fica um pouco mais limitado na hora de você criar a sua profundidade. Novamente, como no outro, você pode ver os elementos maiores estão na sua grande maioria no plano frontal. Isso vale tanto para o hardscape como para plantas. Então você pode ver que a gente tem algumas anúbias aqui um pouco maiores na parte frontal, destacando-se das bucefalandras que já estão na área superior e das eleochares que estão ao fundo. Legal. Aqui eu tô com uma impressão de que vocês utilizaram mais troncos, mais raízes nesse aquário do que naquele ali que é maior. Sim. É isso mesmo? Sim. Na verdade aqui o hardscape em si ele foi feito com uma miríade de raízes, cara. Foi muita quantidade, muita raizinha, muito detalhe. Hoje em dia está bem coberto pelas plantas. Na verdade, em breve eu vou provavelmente fazer uma poda para tentar revelar um pouco mais desse hardscape, que hoje em dia está bem coberto. Mas o detalhamento desse aquário foi muito grande. Aqui, de substrato, praticamente a mesma coisa, até Mesma o cosmético, coisa, né? O cosmético é igual, o Pocket System também está presente. Mesma rocha também que está utilizando, né? Também Cyril? temos Cyril. E aqui... Pode ver que é uma rocha bem apreciada. Bem apreciada. Luminária, mesma coisa. Mesma aqui, coisa. Filtro igual, mesmo filtro, Também. com coletor de superfície. De plantas, o que nós temos aqui de plantas? Você já falou das anúbias. Isso, a gente tem algumas anúbias petit, temos algumas nanas, temos bucefalandras tanto sintangues, temos algumas brownie phantom, temos algumas neoamandas que são um pouco maiores, temos o nambei moss, que também estava presente no outro, temos algumas staurogines, temos também hidrocotyl tripartita, fazendo esse detalhe das vinhas, temos também eleochares ao fundo, Aqui, ó. e algumas outras, como por exemplo a Cryptocorine párvula e algumas higrofilas pinatifidas, que estão bem vermelhinhas. Olha que bacana. E aqui é a mesma planta que está... Oi? Essa aqui que está imersa já.
Aqui pra parte de fora é um musgo, é o Nambei Moss. Ah, o Nambei. E ali na frente a gente tem uma bromelinha. Engraçado como muda, né? O Nambei... o Nambei, como é que ele muda da forma imersa pra forma submersa, olha aqui. Na verdade, quando ele fica 100% imerso, ele é bem diferente, é bem interessante. Pô, a que gente legal. tem ele imerso no nosso paludário, quem sabe num próximo vídeo a gente não mostra ele. Sim, inclusive a gente precisa mostrar esse paludário. Vamos. Que plantinha é essa daqui? Essa é uma bromélia, cara. Linda. Muito lindinha. Dando também um charmezinho aqui na parte Exatamente. externa do aquário. De fauna, o que nós temos aqui? Cara, aqui a gente tem alguns tetras tucanos, que é um São lindos. peixinho maravilhoso da nossa fauna, inclusive brasileiro. Uhum. Tá? Temos alguns limpa-vidros e boraras maculata. Cara, é minúsculo esse peixe. Sim, a maior parte dos peixes desse aquário são de porte bem diminuto. O único que se destaca um pouco mais é nosso Ramirez Black, Olha ele aqui. que já tem um porte um pouco maior. E tá lindo. Estão bem bonitinhos. Olha esse Ramirez, que lindo, cara. Bicho maravilhoso. Ramirez German Black. Esse é diferenciado. Chegou há pouco tempo no Brasil, né? E já roubou o coração de muitos aquaristas, inclusive o meu. Quem sabe um dia eu não monto um aquáriozinho lá para um Ramirez German Black. Passou da hora. Diegão, vamos passar para o último lá, dos vamos moicanos, vamos lá, que é esse carinha aqui, simples, porém tem o seu valor, e eu sei quem montou esse daqui, eu lembro. Exatamente. Esse daqui é um dos meus preferidos aqui, pequenininho, porém, cara, tem muito detalhe nesse aquário. Esse aquário, na verdade, ele é bem legal, ele é um aquário que foi feito pelo Felipe, que é um dos nossos colaboradores. E o legal é que ele se inspirou, na verdade, num estilo de layout indonésio. Uhum. Então, assim, o estilo floresta ele já é mais voltado para o estilo da Indonésia. Mas você pode ver, então, que ele lembra bem uma floresta, esse daqui Sim. diferente dos outros. Ele lembra uma floresta envelhecida. Então a gente tem uma árvore principal aqui na sua esquerda, alguns troncos caídos como se fosse pela passagem do tempo. E novamente, ao fundo, temos alguns troncos bem mais fininhos Por cima vai dar para ver para melhor? fazer justamente essa ideia da perspectiva. Cara, esse aquário tá maravilhoso, muito bacana. Quais são as medidas dele mesmo? Cara, esse daqui, diferente dos outros, já é um cubo. É um cubinho de 30-30-30, tá? 27 litros. E a gente optou por uma flora bem mais simples nesse aquário. Então, principalmente musgos. Temos aqui também, novamente, o Nambei. Aqui a gente já tem a Ricardia, que é esse musgo principalmente presente nos troncos, que é um musguinho bem legal, bem diferenciado. Ricardia chamedrifolha. Temos algumas bucefalandras aqui nessa árvore frontal e algumas higrofilas pinatifidas. Destaque para algumas Pogostemon reuferi, que lembram bastante uma bromélia, Lembra. que é bem comum em florestas. Sim. Então ela dá esse charmezinho a mais, além de algumas anúbias, outras bucefalandras. E para dar essa sensação de folhagem da floresta, são algumas Myriophyllum guiana, que é uma Myriophyllum de porte bem pequenino. Eu vou conseguir mostrar melhor pela lateral, olha aqui. E realmente dá uma impressão bem de floresta, cara. Olha por cima. Parece até que o helicóptero do Datena tá passando aqui. Ó. Comandante Hamilton, olha aí. Estamos aqui na floresta. Imagens. Imagens da floresta lá na Aquário Monster Shop, olha aqui. Que bacana, irmão. E o Felipe, ele tá desenvolvendo, né, ainda esse talento que ele tem, né, Sim. de aquapaisagista. Ele mandou muito bem nesse O Felipe, na verdade, é um carinha extremamente fantástico. Ele tem uma capacidade, tem um olhar bem legal. Então, assim, quem sabe ele pegando mais a fundo, Sim. ele também em breve não esteja aí nos campeonatos brasileiros com certeza, e internacionais. cara. Eu boto maior pilha nele para ele poder participar desses campeonatos. E o câncer aqui dessa vez é um Daihain, né? Isso, exatamente. É o modelo Classic, se eu não me engano, né? Daihain. Ele mesmo. E Classic aqui- 150. Desse ladinho já fica o difusor, luminária Quirinus, né? O difusor, inclusive, desse aquário, né? E o do outro lá que a gente acabou de mostrar, eles já estão desligados, né? Diferente do Como eu outro lá que disse, você aquele deixou lá ligado. eu deixei ligado Aham. justamente para a gente poder mostrar como funciona o difusor de CO2 no nosso aquário. Bacana, mas à noite, né? Que o horário a gente está gravando aqui são 9h06 exatamente. Socorro. Né? Já está desativado, já está desligadinho. E aqui em cima dos troncos, quais são? Mais algumas bromélias e tilândias, além de um musguinho terrestre. Ó, É aquele negócio, né? Um charmezinho à parte quando você tem detalhes. um aquário sem tampas, que geralmente vai ser o aquário de aquapaisagismo. A gente dificilmente vai trabalhar com tampas. Você consegue trabalhar esse efeito 3D Sim, da área externa. que legal. E, cara,
Eu não vi fauna aqui, esse aquário tem Na fauna? verdade, ele tem fauna, é que justamente pelo aquário estar bem denso, Não tá dando pra pela ver. fauna estar justamente tão adaptada a ele, eles estão muitas vezes escondidos. Mas se você olhar por cima, você vai ver algumas rasboras esmeraldas. Olha aqui, ó. Então a gente tem algumas rasboras esmeraldas nesse aquário, que inclusive estão com uma coloração bem legal. Daqui a pouquinho você olha pelo lado e vê se você consegue pegar a Vamos coloração tentar delas, pegar ela por aqui, ó. se elas permitirem. Se elas não se assustarem com a minha carinha. Mas Olha elas aí. estão com uma coloração já bem fixa, bem natural. Tá bem bacana esses bichinhos. Bem bonitos. E temos também um casalzinho de apistograma abacaxi. Que Que dificilmente tá muito você vai escondido. ver, cara, mas eles estão aí. Que é esse aqui, cara, aqui? Ah, é ele mesmo aí, ó. Olha aí. Dos apistas. Dificilmente você vai ver. Ah, cara, Olha eu vendo normalmente aqui. se você olhar de frente você não iria ver. Se eu soubesse... É que eu não cheguei direito, eu pensei que fosse autocínclos. Aí, ó, não, é um Eu tinha apistograma. apostado alguma coisa contigo, mas não. Ainda bem que não apostou. Né? Eles ainda Quebrou estão bem a cara. juvenis, eles chegaram tem pouco tempo, então, inclusive por isso que eles estão mais escondidos. Lógico, eles também devem ter se assustado com a luz ligando de repente para fazer o vídeo. Sim. Mas é um apistograma muito legal, é um apistograma selvagem, tá? Difícil de achar. Não é comum de você ver nas lojas. E o macho, ele tem um destaque justamente pela coloração. Ele é um apistograma amarelo, daí o nome é abacaxi, mas ele tem a boca arroxeada. Que legal. Então é um bicho muito bonito e que a gente tem um casalzinho aí para quem sabe Quem tirar uns sabe? filhotinhos. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Diegão, fizemos um tour aqui pelos 3 aquários nesse esquema de floresta. Queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no nosso canal. Você sempre agrega muito conteúdo aqui pra galera. E eu vou te explorar mais vezes para trazer mais conteúdos como esse aqui pra galera. Até porque tem muito aquário pra gente falar, tem muito detalhe aqui pra gente comentar. Até vídeo que a gente tava combinando pra gravar de manutenção de aquário. Vai rolar, vai sair pra vocês. Vai. Diegão, um soquinho pra encerrar o vídeo. Tamo junto. Redes sociais do Diego vai estar passando aqui na tela, vai estar na descrição também pra vocês. Lembrando que estamos na Aquário Monster Shop, por mais que as luzes agora, nesse momento, estão apagadas, vocês estão vendo só lá no fundo as baterias, né, ali e aqui desse lado também. Né, nesse momento as luzes são apagadas porque 9 e pouca da noite já, né? Já é hora Não de vão ir. perturbar muitos bichinhos e pra também não dar muito reflexo aqui na hora da filmagem pra vocês. Em breve estaremos voltando com mais vídeos aqui na Aquário Monster Shop para vocês. Inclusive, Endereço. além do vídeo de manutenção, que em breve pode rolar, quem sabe logo logo não vai ter os vídeos de apresentação dos marinhos da loja que estão Putz, cara, eu vou só começando dar a ciclar. uma palhinha para vocês, ó. Já tem aquário ciclando aqui atrás. Mas em breve. Tá quase lá, tá quase lá. Diegão, o endereço vai estar tudo aqui na descrição, redes sociais da Aquário Monster Shop. Peixes e plantas também enviam para todo o Brasil, Que certo? vocês precisarem. Show de bola. Tamo junto, muito obrigado pela participação mais uma vez e até o próximo vídeo.